No alvorecer do novo pontificado, a divina providência parece estar misteriosamente dando à Igreja uma grande oportunidade de renascimento após a crise de esvaziamento das igrejas, dos seminários e dos conventos que tem marcado as últimas décadas. Como católicos fiéis e amorosos, devemos rezar para que o novo pontífice possa acolher estes sinais de bom presságio. Boa tarde, sou Júlio Loredo, presidente da Tradição Família Propriedade TFP da Itália. Bem-vindos no canal do Instituto Plínio Correa de Oliveira para mais um informe desde Roma sobre os últimos acontecimentos na Igreja. Nos últimos poucos anos, tem-se multiplicado os sinais de um renascimento na Igreja, especialmente entre os jovens. São verdadeiros sinais dos tempos que, se compreendidos e encorajados, poderiam traduzir-se numa recuperação da fé. É verdade que os dados negativos, especialmente no Ocidente, continuam a ser alarmantes. Por exemplo, a frequência à missa dominical diminui em países de cristianismo antigo como França, Espanha, Áustria e Itália, enquanto a idade de muitos fiéis avança inexoravelmente. No entanto, este fato é paradoxalmente contrabalançado, ao menos nos últimos tempos, por um crescente interesse pelo catolicismo, especialmente entre as gerações mais jovens. Ouvimos por todos os lados falar deste novo fenômeno em curso, que cada vez mais analistas, cada vez mais especialistas não hesitam em considerar uma verdadeira graça do Espírito Santo soprando num mundo convulsionado. Deram-lhe até um nome, The Quiet Revival, o Renascimento Silencioso. Já o analisamos noutros vídeos e continuaremos ainda a fazê-lo. Nós devemos sempre alimentar a nossa certeza da indefectibilidade da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nas piores provações, nós temos que ser campeões da confiança. Há tantas notícias chegando ao meu observatório romano, o tempo limitado me obriga a escolher apenas algumas. Vejamos 3 lugares muito distantes uns dos outros: Estados Unidos, Austrália e França. O conhecido blog americano Free Press, onde escrevem importantes jornalistas e comentaristas, publicou poucos dias atrás um extenso estudo sobre o fenômeno, escrito por Madeleine Cairns, que, pelo jeito, não parece ser católica. O título fala por si: Como o catolicismo está se tornando tão atraente? Na introdução, a jornalista escreve, e cito: Os americanos estão sedentos de beleza, significado, propósito e senso de comunidade. A Igreja de Roma oferece tudo isso, mas outras religiões também. Então, por que estão escolhendo o catolicismo? Jovens americanos e pessoas em todo o mundo estão aderindo à Igreja Católica. Por quê? O Free Press conversou com eles para descobrir o porquê. Fechou aspas. Em seguida, ela entrevista vários dos novos convertidos. Quando perguntados por que escolhem o catolicismo em vez de outras denominações ou religiões cristãs, a resposta quase sempre é: sentimos mais presença e intimidade com Deus. É isso que queremos encontrar. Após reportar o aumento de batismos durante a Páscoa em todos os Estados Unidos, a jornalista aborda uma recém-batizada, a jovem Jane, que diz ter sentido como se uma tampa que a separava do céu tivesse sido misteriosamente levantada por alguém. Só a diocese de Lansing, Michigan, viu um aumento de 30% nos convertidos em comparação ao ano passado, 633 batizados.
O padre Ryan Kaup, capelão da Universidade de Nebraska, está surpreso porque batizou 20 alunos este ano, algo nunca visto antes, e ele está ensinando o catecismo para outros 50. A jornalista Kearns acredita ser muito provável que, com um Papa americano, o fenômeno das conversões nos Estados Unidos aumente. Mas os Estados Unidos não estão sozinhos, diz Madeleine Kern. A França viu um aumento de 45% nos batismos este ano na Igreja Católica. Enquanto que na Inglaterra, os católicos praticantes agora superam em número os anglicanos, que, como sabemos, é a religião oficial do país. No entanto, a jornalista continua a se perguntar por que isso acontece justamente na Igreja Católica? O renomado intelectual britânico Dan Hitchens responde: o catolicismo tem uma herança visual e estética que está sendo muito bem transmitida na cultura online. Quem diria que a internet faça a sua parte? Mas, investigando ainda mais profundamente, a jornalista verifica que a maioria dos novos convertidos pertence à chamada geração Z, ou seja, jovens de 20 anos ou um pouco mais, que afirmam desinibidamente ter sentido uma sede de transcendência, que depois saciaram na Igreja Católica. Um dos novos convertidos, um jovem de 28 anos de origem japonesa, que cresceu como budista, Yoshiro, havia sido brutalmente esfaqueado 3 vezes por um amigo psicótico sem motivo. Ele se perguntava incessantemente por que isso tinha acontecido com ele. E ele encontrou o significado na crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu a proximidade radical com Deus no sofrimento. Uma explicação menos sobrenatural do fenômeno é fornecida à autora do artigo pelo conhecido editorialista do New York Times, Rose Douthat, que acredita que entre os americanos instruídos que aspiram a fazer parte da elite do país, o catolicismo agora conta muito mais do que as denominações protestantes clássicas, que são uma situação contrária ao que era até pouco tempo atrás. Mas para Yoshiro, o rapaz esfaqueado, que aliás obteve um bom cargo no Congresso, isso não tem nada a ver com a carreira. Yoshiro simplesmente afirma, aspas, o que realmente me atraiu para o catolicismo foi a atenção muito mais profunda a Deus. Do outro lado do mundo, Don Fisher, arcebispo de Sydney, Austrália, confirma uma tendência semelhante. Numa conferência bastante concorrida, ele disse que, nos últimos 5 anos, sua diocese experimentou um aumento de 26% nos batismos de Páscoa, o que ele atribui a um desejo genuíno por espiritualidade em um mundo cada vez mais fragmentado e mais caótico. Muito respeitoso do cerimonial sagrado bem celebrado, a sua catedral contrasta com as liturgias aventureiras de muitos lugares. E as consequências se veem. A cada domingo o número de fiéis cresce. Agora ele está esperando pelo menos 20.000 pessoas na procissão Caminhamos com Cristo este próximo 22 de junho. Suas paróquias renascem, o seminário se está enchendo de novo de jovens. Ele está positivamente surpreso com a quantidade de conteúdo religioso presente na rede e diz ter notado pessoalmente o mesmo fenômeno nos Estados Unidos e no Reino Unido. Don Fisher conclui com uma frase eloquente de Chesterton, aspas, o cristianismo morreu muitas vezes e sempre ressuscitou, porque tem um Deus que conhece a saída do túmulo.
Interessante, não? Vamos agora à França. Em um brilhante artigo de ontem, sábado, o correspondente no Vaticano para o Jornal de Paris Figaro, Jean-Marie Guenois, nos conta sobre a grande peregrinação de jovens de Paris até a magnífica Catedral Gótica de Chartres. O artigo começa assim, aspas, ano após ano, mais e mais pessoas participam. No 1983 eram 500 pessoas. Este ano, quase 20.000 peregrinos percorrerão o mesmo trajeto de Paris a Chartres na manhã de sábado. A 43ª edição da peregrinação do cristianismo se consolida ano após ano como um evento imperdível do catolicismo francês. Continua Guenois. Como explicar o entusiasmo por esses 100 quilômetros difíceis e místicos, onde as inscrições vêm tendo um aumento de 8% ao ano há mais de 10 anos? Como interpretar que a idade média seja de 20 anos, dessas colunas que caminham todos com um terço na mão? Como explicar finalmente que a questão da realeza de Cristo, no cerne desta iniciativa, possa atrair tanto no início do terceiro milênio? Fecho aspas. Mencionei a Inglaterra. Foi justamente um estudo realizado no Reino Unido que cunhou o termo Quiet Revival, Renascimento Silencioso. O título era O Renascimento Silencioso, a geração Z lidera o retorno à Igreja. Na introdução diz, o declínio da Igreja na Inglaterra e no país de Gales não apenas parou, mas a Igreja está crescendo à medida que a geração Z lidera uma reviravolta emocionante na frequência aos serviços religiosos, quer dizer, a missa. Nos últimos 6 anos, a participação nos serviços religiosos tem aumentado 50%, desmascarando o mito do declínio da Igreja. Eu poderia continuar por horas e horas com notícias deste tipo, que realmente chegam de todos os lugares. Eu concluo, porém, levantando 2 perguntas, ou melhor, uma pergunta e uma oração. A pergunta é, por que esse renascimento espiritual não entusiasma uma parte do clero, especialmente os mais velhos? É impróprio julgar intenções, mas eu me permito de levantar uma hipótese. Aceitar que cada vez mais jovens se sintam atraídos pela seriedade, pela sacralidade, pelo esplendor da liturgia, pela verdade do catecismo, implicaria admitir que a abordagem que eles usaram durante décadas está errada. Implicaria ter que fazer um profundo mea-culpa e mudar de rumo. E poucos, acho, estão dispostos a fazê-lo. A oração surge desta pergunta. Este fenômeno de renascimento religioso é um sinal auspicioso que se manifesta justamente agora, no início do novo pontificado. É um sinal que pede para ser ouvido por aqueles que devem ouvi-lo. E pede para ser encorajado por aqueles que devem encorajá-lo. A começar pelas altas autoridades da Igreja. Rezemos, queridos amigos, com todo o coração para que isso aconteça. Eu acabo hoje aqui e nós nos vemos na próxima semana, sempre aqui no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para mais um informe diretamente desde Roma sobre o que está acontecendo na Igreja. Arrivederci. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais na defesa do Brasil e da civilização cristã, o Grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.